Bem-vindos ao AmaCast, um espaço de conversa, reflexão e amor pelas crianças. Sou o professor Carlos André, educador há mais de 30 anos, pai e apresentador desse programa. Antes de começar, é importante esclarecer que nosso objetivo não é impor verdades absolutas. Estamos aqui para dar voz aos que são frequentemente silenciados e humilhados pelo poder público. É fundamental ressaltar que estamos sempre abertos a ouvir todas as partes envolvidas. É importante deixar claro que muitas vezes agentes públicos erram tentando acertar. Mas o que realmente nos preocupa são os agentes que deliberadamente falham em seguir as leis. Excepcionalmente, nesse programa não abrirei nossos 5 pontos focais que lutamos para erradicar no Brasil. Hoje eu vou discutir cada um deles com a minha convidada. Deixe logo sua curtida, compartilhe esse episódio e siga o nosso Instagram, @amacastpod, para fortalecer a nossa luta. Hoje nós estamos apresentando o segundo episódio da nossa temporada especial com especialistas que atuam na defesa das crianças. É uma grande honra receber a doutora Mirtes Albuquerque, advogada que trabalha na linha de frente no combate à violência infantil. Seja muito bem-vinda ao AmaCast, doutora Mirtes Albuquerque. Obrigada, professor. É uma honra estar hoje aqui, tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão pertinente, né, à nossa sociedade e que demanda essa luta diária. Perfeito. Como eu falei, a senhora está na linha de frente, né? A senhora atua no CREAS e eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o CREAS e como ele auxilia na proteção e no apoio às crianças. O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Ele atua como um órgão na política pública, como um amparo, né? A vítima ela não vai trazer o CREAS como um fator de denúncia. No caso, o CREAS ele atua como um apoio, um acompanhamento à vítima, à família, né? Então, ele atua justamente nesse apoio a indivíduos, né? A família que está dentro daquela violação de direitos, trazendo justamente esse perigo, tanto social como também pessoal. Mas quando a gente fala até, inclusive, sobre essa violação de direitos, podemos trazer diversas situações de violação de direitos. E nem todas elas o CREAS vai atuar. Que seria, por exemplo, um idoso que ele tem a vaga de estacionamento, ele não vai ter aquela vaga de estacionamento que é dele por direito. Então, nesse momento, eu não vou ter um perigo, no caso social e nem pessoal, aquele idoso. Então, nesse caso de violação de direitos, obviamente, o CREAS ele não vai atuar. Mas quando a gente fala de um abuso infantil, de uma violência doméstica, familiar, violência contra idosos, também nós atuamos. Então, trazemos esse acompanhamento, esse apoio às famílias durante esse período. Então, a família vai chegar ao CREAS depois que a violência se instalou. Perfeito. Eu já fui atendido pelo CREAS, fui atendido pelo Conselho Tutelar também e fui bem atendido. Agora, a impressão que eu tenho como analista desse cenário que eu acabei me envolvendo, é que no final das contas, tanto o CREAS quanto o Conselho Tutelar não têm poder real de solução. Outra coisa que eu lamento bastante é que eu recebo essas reclamações, inclusive de conselheiros e integrantes do CREAS, que falta às vezes estrutura, falta remuneração digna, treinamento inclusive, né? Talvez nas capitais esse quesito treinamento, estrutura seja até um pouquinho melhor, mas os que eu acompanhei também não vi nada sensacional. Então eu queria que a senhora fizesse uma análise disso daí, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam dentro do CREAS e no sistema de proteção à criança em geral. E o que poderia ser feito para fortalecer essas instituições e garantir que elas tenham os recursos necessários para efetivamente proteger as crianças. Certo. Trazendo no quesito de recurso, né, sabemos que o CREAS ele traz o governo federal.
cofinanciamento, né, do governo federal, o governo também do estado e vem também o municipal. Inclusive, esse cofinanciamento que vem do governo do estado para o município, eu vou trazer justamente o CREAS que eu atuo, que é no município de Guamaré, é pouco. É R$ 1.200, é muito pouco. Então, o nosso município hoje, além desse recurso, que é pouco, advindo desse cofinanciamento, o município ele traz também os recursos além desse cofinanciamento. Então, essa necessidade, porque se nós pararmos para ver de forma legal, né, através da legislação sobre esse financiamento, sobre essa estruturação dessas políticas públicas, desses pontos de apoio para as vítimas, era necessário essa estruturação, esses recursos serem trazidos com mais eficiência. Infelizmente, não estamos tendo de uma forma efetiva, né, digamos assim. Então, o CREAS hoje, junto com o Conselho Tutelar, infelizmente, traz vários pontos que precisam de melhorias, que vai além, obviamente, do profissional que atua naquela rede de proteção. Inclusive, quando a gente fala sobre justamente esses recursos, é para trazer uma qualificação, uma formação continuada desses profissionais, para que tenham realmente um profissionalismo, um olhar humano para aquelas vítimas, que muitas vezes é justamente nessas formações que eles vão aprender. E se a gente até trazer o papel do Conselho Tutelar, por exemplo, que sabemos que são pessoas que foram escolhidas para estarem lá, e muitas vezes elas não têm o conhecimento antes de chegar a atuar. Essa estruturação, né, justamente desses profissionais é o que tem faltado. Então, infelizmente, vai além daquilo que o profissional já exerce. Já vem uma estrutura. Eu não tenho procuração para atuar como defensor do CREAS, nem do Conselho Tutelar, mas as oportunidades que eu tive de conversar com pessoas do CREAS e do Conselho Tutelar, a impressão que eu tenho é que eles têm uma característica que eu acho que é muito importante nesse caso de crianças. Eles são empáticos, eles sofrem junto com o pai, junto com a mãe. Você vê que a pessoa quer resolver. Muitas vezes não resolve porque não tem estrutura para resolver, porque não tem, talvez, formação para resolver, né? E, na minha opinião, e eu queria escutar da senhora isso, a grande verdade é que quem resolve, no final das contas, é algum juiz ou algum promotor. Principalmente um juiz. Um promotor ou promotora bem disposto, às vezes ele consegue induzir o juiz ou juíza realmente a resolver. Mas a caneta da solução está na mão do juiz e da juíza. Então, sempre que sai uma notícia, criança tal morreu, e lá no blog a gente coloca isso direto, né? Blog do CA e no próprio AmaCast pode também no Instagram. O pessoal esculhamba o Conselho Tutelar, detona. Mas no final das contas, quem tinha que ter resolvido era algum juiz ou alguma juíza. Eu estou falando besteira ou tem fundamento o que eu estou dizendo? Exatamente isso, tem total fundamento. O Conselho Tutelar, ele não vai agir de uma forma investigativa, né? Que às vezes as pessoas têm uma visão diferente do Conselho Tutelar, do CREAS. Como eu falei também que o CREAS ele não é um canal de denúncia, por exemplo. E o Conselho Tutelar não é um canal de investigação, não é um local de investigação. Então, o Conselho Tutelar, inclusive, só em casos pontuais, ele pode agir de ofício, digamos assim. Porém, posteriormente, por exemplo, uma criança ela se encontra em um perigo iminente. Então, o Conselho Tutelar ele pode agir naquele momento para levar para uma casa de acolhimento, por exemplo. Então, naquele momento que o Conselho Tutelar ele vai agir, posteriormente ele vai informar ao magistrado sobre isso. Mas, infelizmente, a decisão daquela proteção efetiva e contínua daquela criança não vai estar no poder do Conselho Tutelar, não vai estar no poder do CREAS também, por exemplo. Então, o judiciário, vai caber ao judiciário, os promotores, os juízes, para poder trazer essa efetividade. Eu acompanhei um caso, inclusive, onde o Conselho pediu a medida de proteção para a criança. Essa medida de proteção foi para o promotor. O promotor, para responder, demorou 3 meses. Ou seja, se a criança tivesse morrido, ela teria morrido, porque ele sem ter dado resposta nenhuma.
E, posteriormente, quando finalmente ele deu a resposta, ele simplesmente negou. Então, repetindo, tá, pessoal? Eu não estou fazendo aqui, não estou sendo advogado de defesa do Conselho Tutelar e do CREAS, não. Mas, no final das contas, quando a solução é positiva, essa solução positiva ela tem um peso muito grande da caneta do juiz ou da juíza que assinou. E negativa também, é a minha visão, e pelo que eu entendi, a doutora Mirtz aqui, que, como eu falei, é uma pessoa que está lá no dia a dia, concorda. Claro que existem casos e casos. A gente tem aí notícias da internet onde o Conselho Tutelar recebeu 20 denúncias e simplesmente não fez nada. Fazer alguma coisa, repetir, não seria entrar em contato com algum promotor, algum juiz e pedir uma ação efetiva, porque, pelo que eu entendi, doutora Mirtz, eles poderiam, em algum caso assim, muito violento, extremo, tomar uma decisão, mas momentânea, que pode logo em seguida ser derrubada lá pelo juiz, né? Então, como eu disse, a população tem que começar a entender quem é que faz o quê, né? A senhora poderia dar uma explicação assim geral entre essa dinâmica Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário e Polícia também, que eu não falei na polícia até agora, mas em vários casos tem a ação da polícia também, né? Sim, tem a ação da polícia militar, né, que é ostensiva. A senhora bateu na tecla de que o CREAS não investiga, o Conselho Tutelar não investiga. Não investiga. Então, eu imagino que a investigação é da polícia. É a polícia, no caso, a Polícia Civil nessa questão da investigação. A Polícia Militar, como de forma ostensiva, o Ministério Público vai trazer essa efetiva sobre a proteção daquela criança, né? O Conselho Tutelar é a porta de entrada, né? Acontece a violência, o Conselho Tutelar é a porta de entrada para aquela denúncia. Então, o Conselho Tutelar vai trabalhar também em rede. Por isso que é importante, professor, que tenham um fluxograma, que existam, os municípios implantem esses fluxogramas, porque a necessidade desse trabalho em rede é de suma importância. Se não tiver, não vai funcionar. Não funciona. Então, você pode ter um conselho tutelar atuante, mas, por exemplo, se você não tiver uma equipe técnica no CREAS, para que traga também esse respaldo, uma boa equipe na saúde, na educação, toda essa rede de apoio, não vai andar, não vai para frente. Então, essa estruturação é muito importante. E é o que eu sinto falta, trazendo a minha atividade corriqueira, é justamente também a presença do judiciário. Muitas vezes a gente sente essa falta da questão do promotor estar conosco, de uma forma mais frequente, para a gente poder discutir casos. Exemplo, o município que eu atuo, infelizmente, a maioria dos casos é abuso sexual infantil. Então, são casos exorbitantes, que muitas vezes são 2, 3, 4 anos para trazer uma medida para aquele abusador. Então, a demanda é altíssima, muitas vezes falta essa estruturação justamente dentro do judiciário e, infelizmente, quem vai pagar são as vítimas, né? E as vítimas, em modo geral, a vítima aquela efetiva, aquela que está passando pela violência, e a família também, que não deixa de ser vítima. Perfeito. Uma coisa que a senhora colocou aí que eu acho muito importante, dentro da minha teoria que eu tentei explicar há pouco tempo, juízes e promotores, em geral, são seres meio que inalcançáveis, né? Tem exceções, claro, mas um cidadão comum não consegue chegar diretamente até o juiz e pedir alguma ajuda, explicar alguma coisa. Já no Conselho Tutelar, você entra lá de chinelo, de bermuda, o humilde entra, o rico entra. Então, repito, seria bom, no mundo ideal, que se mudasse o poder de solução dos conselhos tutelares e do CREAS, porque eu acho que a gente poderia ganhar velocidade e começar a ter melhores soluções. Claro que aí seria também o caso de remunerar melhor esse pessoal, treinar melhor esse pessoal e efetivamente dar poder de solução. Porque o que eu vejo também é que é uma pirâmide complexa. Passou pelo Conselho, foi para o CREAS, tem polícia, tem Ministério Público, tem juiz. Alguém mal intencionado nesse meio do caminho ou sem grande disposição, ele simplesmente complica totalmente o caso e o caso não anda mais. Então, realmente é muito
complicado. Como eu falei no início do programa, a gente tem 5 pontos que toda abertura eu falo sobre eles, tá? Hoje eu não falei porque eu queria perguntar para a senhora sobre cada um desses pontos. Ponto número 1, eu vou ler aqui, ó. A lei Henri Borel exige o depoimento especial em casos de violência contra crianças e adolescentes. Queria que a senhora explicasse o que é o depoimento especial. Certo. O depoimento especial, ele tem como objetivo a oitiva dessa vítima, né? Trazendo, então, essa produção antecipada de provas, onde a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e a autoridade judiciária, o juiz, irá realizar, juntamente com profissionais especializados. Então, o depoimento especial, ele vai ocorrer em um ambiente acolhedor, né? Sigiloso, quando a gente vai falar do caráter de delegacia, por exemplo. Então, tem que ter esse profissional especializado, seja um psicólogo, seja um assistente social e até mesmo um delegado de polícia. Quando vai para o âmbito do judiciário, então a gente vai trazer a figura também do profissional especializado. A criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, ela não vai ter, ela vai ser resguardada de todo e qualquer contato com esse agressor, com o acusado, principalmente o visual, né? E também com toda e qualquer pessoa que cause algum tipo de ansiedade, constrangimento, alguma coação, a criança ela vai ser resguardada quanto a isso. Isso durante a fala dela, no caso. Isso durante a fala dela. Porque o que muita gente me reclama é que às vezes é o próprio agressor que está levando a criança lá para falar, né? E vai durante o caminho inteiro ameaçando e fazendo, né? Mas pelo menos no ambiente da fala ela está protegida. Certo. Eu vou trazer, inclusive, alguns casos que eu passo. No CREAS, nós temos a escuta especializada, que também é trazida tem a lei de escuta especializada e é diferente do depoimento, né? A escuta especializada, ela vai ser realizada por um profissional especializado, tirando, então, essa figura de forma de ofício, né, do delegado de polícia ou do juiz. Então, a escuta especializada vai ter um profissional que foi especializado para aquilo. A criança, em momento algum, ela vai ser direcionada a responder perguntas que tragam um direcionamento, uma revitimização, até porque justamente o depoimento especial também traz isso, né, para que não tenha a revitimização. Mas a escuta especializada, o profissional em si, ele vai permitir que aquela criança fale naturalmente, né? A criança vai falar para que ele possa trazer, compreender aquele caso, compreender sobre o que está acontecendo com aquela criança, sobre quem é que está violando os direitos daquela criança, daquele adolescente. Então, no CREAS, por exemplo, nós temos o espaço que é acolhedor, sigiloso. Então, como o senhor acaba de falar também sobre, infelizmente, muitas vezes os abusadores, os algozes levam as vítimas até o CREAS, por exemplo, né? Porque quando a gente fala do judiciário, que traz a questão do depoimento especial, ocorre geralmente quando aquele abusador ele já não está mais naquele âmbito. Ele já não faz mais parte do convívio daquela vítima. Pelo menos é assim que nós esperamos, né? Porém, é como eu falei, a lei também traz justamente a figura de uma outra pessoa. Exemplo, uma mãe que, em seu íntimo, digamos assim, ela não aceita, né, que o seu filho alega que é vítima de algum abuso do seu padrasto, por exemplo, e ela não aceita, mas ela está acompanhando aquela vítima. E, de alguma forma, ela também vai coagir, de alguma forma ela vai ameaçar, vai amedrontar. Infelizmente, são casos corriqueiros, professor, são casos corriqueiros que é inacreditável, chega a ser inacreditável mesmo, né? E no depoimento especial, a criança ou o adolescente, eles estarão junto com o psicólogo ou com o assistente social, né, em uma sala separada, aquela videoconferência estará sendo transmitida. Inclusive, eu achei interessante um ponto que eu estava até estudando sobre, que alguns juízes, eles defendem que os acusados estejam presentes. Eles defendem por conta do contraditório e da ampla defesa.
Só que alguns outros juízes, alguns outros entendimentos trazem que o advogado daquele acusado, ele já está fazendo o papel da ampla defesa e do contraditório. Então, se a gente parar para analisar a necessidade justamente desses juízes, desses promotores, realmente trazer essa especialização deles, essa melhoria quanto à efetivação, ao conhecimento da lei e compreender justamente sobre a vítima, eles não chegariam nessa discordância, né? Porque não faz sentido. A senhora acabou de levantar um outro ponto, nem ia falar sobre isso hoje, mas que a senhora levantou. Um dos problemas do Brasil hoje é que cada um faz tudo do jeito que quer, né? Você tem uma regra, ou deveria ter uma regra lá na Constituição, só que o juiz A quer fazer de um jeito, o B quer fazer de outro, o C de outro, né? Então é bastante complicado. Aproveitando esse tema que a gente está do depoimento especial, o Conselho Nacional de Justiça acabou de publicar uma resolução determinando que os juízes ouçam as crianças através de depoimento especial em casos de alienação parental. E aí tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, a lei já existia, né? Só que vários juízes do Brasil simplesmente não faziam depoimento especial de maneira nenhuma, porque não queriam fazer. É a falta de padrão. E aí o CNJ teve que fazer essa resolução para ver se agora começa a funcionar, né? Eu queria que a senhora comentasse sobre isso e também se a senhora tiver alguma teoria do porquê que existe essa resistência, né, de alguns servidores públicos de seguirem o que já está na lei. Como a gente está postando o tempo todo na internet, muitas pessoas dizem que é preguiça. Não, o cara quer ser rápido, ele quer resolver, o cara, né, o juiz ou a juíza, ele quer se livrar do caso quanto antes. Ele não para pensar que ali existe uma criança que pode estar sendo violentada de alguma forma. Então, se o depoimento, não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que muitos pais e mães levantam essa teoria. Se tem algo que daria mais trabalho, ele não quer fazer, ele quer decidir no caro ou coroa, seja lá com base em que eles decidem. Eu vou pedir para a produção colocar essa postagem que a gente fez ontem, inclusive, sobre essa resolução do CNJ, postagem bombou. A gente vai ver na tela aí ela, para eu dar uma lida, e na sequência eu vou até ler também um comentário que a senhora fez. Tá aí a postagem, quem não segue, siga, blog do CA, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Justiça reforça a importância do depoimento especial de crianças. Logo após a postagem, eu fiz um print para mandar aqui para a produção e já tinha 594 curtidas, porque esse é um tema que está muito na boca do cidadão comum hoje, muito. Alienação parental. Ao mesmo tempo que também existem muitas reclamações dessa falta de velocidade e padrão do judiciário em resolver. Vamos ver o comentário que a doutora fez nessa postagem, inclusive. A alienação parental é um crime que causa violência psicológica. Se a lei da escuta especializada é expressa no que tange ouvir a criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência, não haveria necessidade de discussão para uma aprovação da escuta na alienação. Estão afirmando aquilo que para nós seria óbvio, porque já está na lei. Mas, infelizmente, essa é a realidade do legislador no nosso país. Todo mundo diz que no Brasil não faltam leis. Tem muita lei maravilhosas, bem escritas. O problema é que elas não funcionam normalmente, né, doutora? Exatamente. Costumo falar que nós precisamos conhecer e precisamos aplicar aquela lei. Porque quando a gente vai falar sobre a escuta especializada e o depoimento especial, que já estão descritos na lei de escuta especializada, que vai trazer justamente na Lei 13.431 de 2017, que inclusive lá na Lei Henri Borel, ele não vai discorrer sobre os tipos de violência.
Ele vai trazer, inclusive, esses links com a lei da escuta, né? Mas lá na lei de escuta, vamos ter lá um rol exemplificativo. Ele não é um rol que vai se limitar apenas àqueles tipos de violências que estão lá, que é a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a institucional, que justamente essa morosidade, digamos assim, do judiciário é uma violência institucional, né? Então, se na lei traz essa aplicabilidade da escuta, trazendo também, discorrendo que a alienação parental, que está expresso na lei, que a alienação parental é uma violência psicológica, e a escuta vai ser aplicada para as vítimas e testemunhas de violência, crianças e adolescentes. Então, por que foi necessário agora, em 17 de setembro, sair essa decisão, desse protocolo de escuta? É como eu costumo falar, é chover no molhado. É afirmar aquilo que já havia aqui, já tinha expresso. Então, é a mesma coisa quando a gente também fala da Maria da Penha, que muitas vezes a gente vê alguns dispositivos que, com o tempo, o dispositivo já existe, desde 2006. Mas, lá na frente, o legislador vem e traz outras afirmações que só estão apenas... Mais uma vez, chover no molhado. Eu não tenho outra forma de falar. Repetindo o que já tinha sido dito. Exatamente. Não sei se é uma forma de demonstrar trabalho, mas é uma forma de demonstrar um trabalho de forma errônea. Eu vou dar mais uma teoria minha aqui. Né? O que eu acho que falta hoje no Brasil, não só no judiciário e no Ministério Público, mas em todo o serviço público, é monitorar e cobrar. Eu que venho da iniciativa privada, eu tinha 4.000 alunos em 8 unidades, 800 funcionários, todo mundo era monitorado para ver se estava fazendo certo. Sim. Tem pesquisa, tem gráfico, tem tudo que você imaginar, avaliação 360. Então, se o cara não está cumprindo o que ele deveria cumprir, ele vai ser demitido, é simples. Você vai falar com ele uma vez, duas, três, pô, você não quer fazer? Saia. Infelizmente, não estou dizendo só do judiciário, não, mas o serviço público no Brasil, de maneira geral, não é assim. Aí acontece esse chover no molhado que a senhora está falando. O juiz faz o que ele quer, se não quer fazer, não faz, não faz. Acontece alguma coisa com ele de verdade? É muito difícil no Brasil acontecer. Então, ou você tem a sorte daquele cara ser muito sério, sem cobrança nenhuma, e fazer o que tem que ser feito, ou então é caótico. E eu, como sou físico, tenho uma lei da natureza que diz que todo sistema tende à desordem. Se você não tiver uma força externa tentando manter a ordem, ele vai tender à desordem. E é isso que eu acho que acontece hoje no judiciário brasileiro. Mas vamos para outra pergunta aqui, senão vou criar uma tese de doutorado. É uma utopia, né? Doutor, eu acabei virando uma espécie de ouvidor informal de reclamações em casos que envolvem crianças. Estou no shopping, estou na academia, estou no supermercado, pais vêm falar comigo, mães, advogados. Professor, você falou tal coisa, mas na vara tal não acontece. A promotora tal nunca faz isso. Então, o pessoal fica externando suas frustrações para mim, né? E o que eu vejo, eu vejo isso muito claramente, principalmente de advogados, que eu acabo conversando muito com advogados aí pelas ruas que, a priori, eu nem sei o nome, etc. O cara fala, quando o processo cai na mão do juiz tal, beleza, meu amigo, vai ser rápido, vai acontecer o que deveria acontecer. Quando cai na vara tal, na mão do juiz tal ou da juíza tal, caótico, nunca dá certo. E eu queria saber se vocês que estão lá na linha de frente, no CREAS, também tem isso. Vocês torcem para cair na mão de fulano, comemoram quando cai na vara tal, lamentam quando cai na vara tal. Isso é da realidade de vocês também? Não chega a ser a realidade por conta da comarca, né? A comarca de Macau, que vai abranger Guamaré. Então, já são a promotora e a juíza, são elas e elas. Só tem uma, sempre. Isso, sempre. Entendi. A dificuldade é justamente isso.
por conta dessa falta de estrutura e a quantidade de casos, de demandas que nós temos, então, infelizmente, vem essa morosidade. Então, essa falta de estrutura, mas não dessa questão de cair para alguém, entende? Entendi. Eu estou aqui só para explicar para quem está assistindo aí e por acaso não entende o contexto. Eu moro na capital, né, na capital do Rio Grande do Norte, Natal. Então, aqui, por exemplo, vara de família são 9, diferentemente do interior, onde a doutora atua. Então, são 9. Então, o pessoal torce para cair na vara número tal, porque naquela vara, segundo o que eu tenho escutado aí pelas ruas, aquele juiz ou aquela juíza é rápido, é preciso, segue o que está escrito na teoria. Já na vara tal é caótico, não acontece, a coisa simples sempre vira um problema, então acabou sendo diferente aí do caso do interior, que é até um risco, né, pelo que eu acabei entendendo, porque primeiro tem a sobrecarga, então, da juíza, talvez a juíza ou o juiz, por mais que tenha boa vontade, ele pode ficar tão sobrecarregado que não consegue dar resposta. E espero que não seja o caso lá de vocês, também não vou perguntar para não saber, mas supondo que você tenha algum interior ou algum lugar que o juiz seja único, e por acaso aquele único ou única é péssimo, é o fim do mundo, né? Porque aí não se resolve nada, não vou perguntar como é lá em Guamaré para não colocar você em situação complicada, mas espero que seja bom, né? Mas esse ponto que você trouxe justo sobre esse controle institucional, digamos assim, essa fiscalização, seria muito interessante, Carlos, porque iria evitar muitas coisas. Até porque é necessário a criação, primeiramente, eu vejo que tem a necessidade de criar essas varas especializadas, né? Independente da região. Então, eu creio que tem que haver essas varas especializadas para tirar justamente essa quantidade de casos, de demandas em uma só comarca, uma só vara, né? Aproveitando, Miss, então, só para eu entender aí, que é realmente essa informação nova para mim. Lá existe uma juíza, mas é uma juíza para casos de família ou ela julga também outras coisas diversas? Não, essa é família, criança pelo e menos adolescente. Isso, né? Isso. É uma única, mas é pelo menos um assunto específico. Isso, mas como eu te falei, como os casos são exorbitantes, vou trazendo justamente um distrito em especial em Guamaré, em Baixa do Meio, que se chama Baixa do Meio, os casos são exorbitantes de abuso sexual infantil. Então, eu tenho um caso agora que eu peguei agora recente, inclusive, que foram 4 anos para julgar. Inclusive, eu estive com a mãe dessa vítima, e ela disse, doutora, ela chorando, ela disse, doutora, eu não tenho mais esperança. Porque, como eu falei sobre o CREAS, voltando novamente para o tema do CREAS, nós fazemos esse acompanhamento das vítimas, das famílias, e a cada 6 meses temos sempre entrevistas para compreender como é que a vítima está, se está havendo uma superação daquela vulnerabilidade, como é que, se os encaminhamentos que foram feitos estão sendo seguidos certinho. Então, essa mãe, ela disse, doutora, eu prefiro desistir, porque eu não acredito mais no judiciário. Isso me machucou de uma forma que eu até cheguei em casa, assim, devastada. É um momento que você para e pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? De que adianta eu ter tanta força de vontade em ajudar se eu não posso fazer além disso que eu estou fazendo? Se eu não consigo fazer a diferença. Exatamente. Porque muitas vezes eu até quero agir além da minha atividade, porém, por questões éticas, eu não posso agir. E eu fico com as mãos atadas. Aí, quando eu falei com essa mãe, exatamente uma semana depois, eu recebi o ofício do Ministério Público trazendo a punição dessa pessoa, desse abusador. Então, realmente, infelizmente, são muitos casos para 2 pessoas. E aí eu volto ao que eu falei, então, no início, né? Que, como eu te havia dito, o pessoal do Conselho Tutelar e do CREAS, pelo menos tem sentimento, que foi o que você acabou de falar. Você sofre, você chegou ali em casa,
pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu entrei para resolver, eu imagino, sei lá, que você quando era criança queria mudar o mundo, queria proteger as crianças, quero ser advogada por isso, vou fazer concurso para o CREAS por isso, e não conseguir fazer deve ser extremamente frustrante, né? Muito. É muito frustrante. E é exatamente isso que você está dizendo. É uma... Desde criança, né? Vem, você acha, você faz aquele... É você glamourizar. Né? Eu vou fazer uma maquiagem aqui, vai ser tudo muito mil maravilhas, eu vou chegar lá, eu vou atuar, eu vou conseguir e vai dar tudo certo. Só que não é assim. Infelizmente, é tudo muito além. E não adianta uma equipe técnica do CREAS, por exemplo, ou do Conselho Tutelar, os conselheiros, quererem fazer a diferença se quem, de fato, vai colocar para fazer a diferença, não quer fazer a diferença, ou alguma outra coisa atrapalha. É uma coisa assim que você, às vezes, fica... Por quê? Porque, se tudo, como você falou também, a lei traz tudo certinho, tudo respaldado. Por que que ela não é colocada em prática? Quem está ganhando com isso? Por que que estão fazendo isso? É frustrante. Você vê famílias devastadas. Como eu falei, não é só a vítima que é a vítima, é toda uma família. É mãe, é avó, é avô, é o pai, se for o caso. Isso. Né? É bem caótico. E uma coisa que você falou que eu achei muito forte, e é algo que eu penso muito também, é... Cara, eu que estou assim, nesse meio agora, eu vejo que isso é uma panela de pressão esquentando, prestes a explodir. Eu diria que existe uma espécie de epidemia de maus tratos, sejam físicos ou sexuais, a crianças no Brasil e não está se dando solução e a panela vai pegando pressão. Então, o adulto vai se tornando descrente da justiça. Cara, não sei nem por que eu fui reclamar para a justiça. Não se resolve nada. E se tem uma criança que ela está em formação ainda, que no futuro ela vai ser um adulto, que ela já não acredita na justiça aos 5 anos, porque ela sabe que a justiça não está resolvendo o problema dela. E ela vai ser o próximo adulto, ou seja, é o caos completo. Voltando ao caso, entrando aqui agora no nosso ponto 2, que eu repito todo o programa aqui, voltando ao caso de alienação parental, o nível de insatisfação da população com esse problema atualmente é gigantesco. A quantidade de movimentos de mães que eu acompanho, inclusive, reposto, elas pedem para a gente dar uma força nas postagens, a gente ajuda, né? Reclamando, por exemplo, que a alienação parental, o argumento alienação parental virou um escudo para abusadores. O cara abusa de uma criança, fisicamente ou sexualmente. Alguém denunciou, ele automaticamente vai dizer, é alienação parental. Eu não fiz nada disso. Todo mundo já sabe disso, que é a resposta número 1. Ao mesmo tempo, existem movimentos de pais reclamando que as mães, que em geral são quem passam mais tempo com as crianças, alienam as crianças contra o pai e a justiça também não consegue responder. Então, assim, é caótico. Não é à toa que o CNJ acabou de postar essa resolução. Eles devem estar sentindo essa pressão lá também, né? E eu queria que a senhora explicasse, doutora Mirtz, isso não é uma coisa de pai ou de mãe, né? Porque as mães ficam, pais são abusadores, homens são abusadores. Tem mulher que abusa. Se der um Google aí, você vai ver 1 bilhão de casos, né? Ao mesmo tempo, os pais ficam, mães são alienadoras. Obviamente que tem pais que alienam também. E aí, o que a senhora pode falar para a gente sobre esse nível de polarização nesse tema específico? A alienação parental, primeiramente, é importante a gente deixar certinho para que todos compreendam que aquele que comete alienação não é necessariamente o pai ou a mãe, né? Tem os avós, tem uma babá, tem um tio, Boa. tem um padrasto, uma madrasta. Toda aquela pessoa, toda aquela figura que tem sob a sua vigilância e poder aquela criança e adolescente, ele está sujeito a ser um abusador na questão da alienação parental. E como a doutora Andréa também frisou no episódio anterior, não tem gênero.
né? Então, a gente também tem que entender que hoje a família, ela não tem mais aquela figura, infelizmente, aquela figura fantasiosa de um local tranquilo, seguro para aquela criança e para aquele adolescente. Então, hoje temos casos, mães alienadoras que, sim, usam da alienação parental como escudo, muitas vezes para encobrir um abusador que é o seu companheiro atual. Infelizmente, nós vemos isso de forma corriqueira. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa descobre, uma avó descobre de um abuso que uma criança está enfrentando, está sofrendo, que aquele padrasto, por exemplo, está fazendo, e ela vai falar com o ex-companheiro, então ela vai chegar, a companheira, a mãe da criança, a genitora, vai dizer que é uma alienação parental. E vai trazer, então, o quê? Aí ela vai e comete a alienação parental, vai deixar de ver seu pai. Porque seu pai está mentindo. Vamos falar assim, o padrasto tio, né? O seu tio não faz isso com você. Seu pai está mentindo. Seu pai não quer que você goste do seu tio, então você não vai ver seu pai porque seu pai está achando isso. Então, ela vai usando aquilo até mesmo de uma forma de maquiar, né? Distorcer a realidade, né? Isso. Querer transformar o agressor em vítima. Isso, exatamente. Contas, infelizmente, né? A gente passa muito por isso, né? De mães que fazem essa alienação parental para esconder um abuso que, na maioria das vezes, o seu atual companheiro está fazendo, está cometendo contra aquela criança, contra aquele adolescente, né? Então, a gente tem que parar de trazer esse pensamento de que só a mãe vai alienar, que só o pai vai alienar. Não, ambos podem alienar. Ou só o pai abusa, ou só a mãe abusa. Isso, né? Exatamente. Tem para todas as possibilidades. Eu peguei um caso aqui, quem está acompanhando, para escutar a opinião da senhora. A gente está acompanhando um caso que a mãe é a agressora. E ao ser denunciada por agressão, como eu já falei, automaticamente ela disse que era alienação parental por parte do pai. A promotora e a juíza automaticamente acataram o argumento da mãe, impediram o pai de se pronunciar no processo e se recusam a ouvir a criança há 3 anos. Então, pessoal, eu repito, essa resolução do CNJ mandando juízes ouvirem as crianças é uma ordem, digamos assim, de algo que já estava escrito. Ou seja, como é que uma juíza ou promotora acatam no automático, sem julgar, sem investigar, sem ir no detalhe? Eu queria saber, doutora Mitty, se esse caso é um caso completamente fora da curva, esse que eu trouxe aqui, ou se é algo razoavelmente comum e como essas situações podem ocorrer no sistema judiciário e quais são as consequências para uma criança que passa por tudo isso, né, ao longo de anos, porque a gente se concentra muito na morosidade do processo, mas quando o processo demora 5, 6 anos, tem alguém ali sofrendo, talvez sendo agredida por 6 anos, sendo abusada sexualmente por 6 anos, né? Isso. Infelizmente, é corriqueiro, né? Essa questão dessa negligência do judiciário, que, mais uma vez, eu afirmo ser uma violência institucional, quando não faz essa escuta daquela criança, quando não realiza o depoimento especial, como falamos, né? E, justamente, a falta dessa investigação criteriosa, permitindo que essa criança ela retorne para o seio familiar do abusador, é extremamente perigosa, né? É você fechar seus olhos à omissão e aquela criança pode morrer, pode ser uma vítima bem mais. E quando eu falo em morrer também, quando eu vou falar de uma vítima em uma violência mais extrema, a gente tem que lembrar também que os danos que são causados a essa criança que retorna àquele seio familiar de violência traz depressão, ansiedade, infelizmente trazendo até mesmo a autoexecução, né? Então, essa negligência do judiciário trazendo essa violência institucional é extremamente perigosa, né? Então, essa falta dessa escuta, demora do sistema judiciário, tudo isso vai trazer essa possibilidade de aquela criança perder a vida. Então, assim, perder a vida é um caso extremo, né? Mas, às vezes, sobreviver
após tantos traumas, as consequências são muito danosas também, né? Daqui a pouco um menino desse vira sei lá, um serial killer, ou seja lá o que for, por danos que ele sofreu no período da infância dele. Isso, infelizmente, tem também essa questão, né? É bem subjetivo. Há aquelas vítimas que vão conseguir ser resilientes e vão ter aquelas vítimas que vão reproduzir, né? Se nós pararmos para ver vários e vários casos onde um estuprador em série, ele foi abusado na infância, né? Trazemos até a figura do maníaco do parque, né? O Francisco de Assis, que ele era abusado quando criança e foi perpetuando, e assim ele reproduziu aquilo. Então, infelizmente, vão ter casos que irão ser reproduzidos, aquela violência vivida, e vão ter casos que, felizmente, vai ter a resiliência, né? A resiliência justamente de querer combater quando estiver, né, na fase adulta, de querer realmente atuar naquela proteção que, infelizmente, a pessoa não teve. A gente fez uma postagem, um vídeo ontem lá no nosso blog do CA, sobre essa resolução do CNJ, tentando externar as mensagens que a gente recebe do nosso público. Vamos ver esse vídeo rapidinho, produção? O Conselho Nacional de Justiça acaba de reforçar a urgência em se ouvir as crianças em caso de alienação parental, o que já era previsto em lei. Porém, seja por preguiça, má-fé, amizade, cor da pele, poder econômico, gênero, ou seja lá o que for, o depoimento especial das crianças, em muitos casos, não estava acontecendo. Os casos envolvendo alienação parental não podem ser avaliados baseados em achismo ou cara e coroa. É a vida de crianças que está em jogo. Juízes e promotores têm que fazer o que é correto, escutar as crianças envolvidas e rápido. Esperar anos para ouvir a vítima também é um tipo de agressão. Quando a gente soube da resolução e postou, o nosso time estava comemorando, porque é algo que a gente vê como positivo, de alguma forma. Sim. Só que a gente recebeu uma enxurrada de mensagens onde as pessoas diziam: se a lei já existia, se o depoimento especial já estava previsto na lei, por que vai mudar a partir de agora? E aí eu queria passar essa missão ingrata para a senhora. A senhora acredita que pode mudar? Uma grande pausa silenciosa, né? Eu espero que mude, Carlos André. Eu espero que mude. Eu espero que seja o pontapé inicial para que talvez ocorram também algumas punições, digamos assim, né? Como a gente falou, você falou sobre essa possibilidade de punição para o juiz que não está aplicando aquilo que a lei traz, né? Então, não é porque a minha cabeça acha isso, não. A lei existe para ser seguida. Não é porque minha cabeça acha que não é para seguir que eu não vou seguir. Eu sou juiz, eu vou seguir de acordo com a lei. Então, eu espero realmente que essa afirmação do CNJ traga algum sentido para o judiciário, para que realmente seja aplicado. E quem sabe, né, futuramente ocorram algumas punições para esses magistrados, para que eles possam realmente colocar de forma efetiva. Eu realmente espero que ocorra isso. Perfeito. Eu, que tenho mais liberdade para falar besteiras e absurdos, né? Eu acredito muito na força da internet. Esses movimentos aí de pais, mães, eu acho que eles dão resultado. Eu acho que essa resolução, inclusive, saiu por causa dessa pressão popular. E uma dica que eu queria dar para vocês que estão assistindo aí vai para uma audiência, bota o celular para gravar. Entrou, a doutora aqui já bateu várias vezes na tecla violência institucional. Muitos pais e mães reclamam de violência institucional nessas audiências e de abuso de autoridade. Então, minha dica bota logo o celular para gravar, porque com a gravação, a probabilidade de se gerar punições, que a doutora acabou de falar, é maior. Eu mesmo tenho uma gravação de uma promotora e de uma juíza aqui de Natal, Rio Grande do Norte, dizendo que não, se negando a fazer depoimento especial. Está gravado, ou seja, então isso
se bem usado e usado de maneira inteligente, vai mudando aos poucos o status quo. Eu acredito muito nisso. Doutor, uma pergunta que eu recebi muito também após essa resolução do CNJ. Esse depoimento especial, ele é gravado? Porque o que muita gente diz não, o juiz, a juíza estava de má vontade, ou para privilegiar A ou B. Aí eu estou dizendo o que os pais e mães falam. Eu não conheço o detalhe de cada caso. O juiz é amigo do agressor, da agressora. O agressor é branco de olhos azuis. A agressora é rica, é de família influente na cidade. Aí você imagine que tem teorias para todos os lados. Então, o pessoal defende que aquele caso não avançava por má vontade deliberada de agentes públicos. Aí tudo bem, vamos supor que o cara agora seja obrigado a fazer o depoimento especial. Se ao pé da letra ele não tem boa vontade de resolver aquele caso, ele não vai resolver de qualquer forma. E aí eu pergunto, fica gravado? Porque se está gravado, pelo menos que a criança falou, existe um nível X de segurança, né? Veja bem, professor, a lei também traz esse dispositivo de que essa audiência, de que esse depoimento ele vai ser gravado. Legal. Áudio, vídeo e áudio. Está lá expresso. Né? Então, essa gravação é justamente o quê? Vai trazer transparência, vai trazer a segurança para as partes, né? Vai trazer também para que a criança também, o adolescente não tenha a revitimização, justamente para isso também, essa redução dos erros e falhas no judiciário. Então, ele tem que ser gravado. Mas... legal. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui até agora, eu acho que esse vai ser o ponto que vai bombar mais, porque realmente tem muita gente com essa dúvida. Então, só para ficar claro, doutora, criança lá no depoimento dela fala assim, minha mãe me bate todo dia. Não tem como o juiz depois dizer assim, então, com base no depoimento da criança, a criança nunca apanhou, porque está lá gravado. Né? Então, mesmo que houvesse uma má vontade ali, fica difícil, né? Ele tem que ser gravado. Inclusive, professor, essa criança, como eu falei, ela vai ficar em uma sala separada. Né? Ela não vai ter contato. Ela vai só estar com um psicólogo ou um assistente social especializado no depoimento, né? Para o juiz. Então, inclusive, serão usadas falas que essa criança possa compreender melhor, para que aquela criança ela não se sinta acuada, para que ela realmente fale com mais naturalidade, né? Não vai trazer essa linguagem mais técnica. A criança precisa se sentir bem mais segura, bem mais à vontade para que ela chegue e fale sobre a questão do abusador, da abusadora. Então, ele é expressamente, como eu vou reiterar sobre isso, é expresso em lei que esse depoimento seja gravado em áudio e vídeo. Perfeito. Fiquei bem mais tranquilo agora. Eu tenho certeza que tranquilizou aí grande parte da população. Vamos entrar no nosso ponto 3, que todo programa que a gente bate, e hoje, pela primeira vez, a gente tem alguém aqui comentando ponto a ponto. A lei Henri Borel criminaliza a omissão em casos de violência contra crianças. Como eu disse há pouco tempo, eu acredito muito no poder do cidadão, via redes sociais e na vida real. Ou seja, você que é um vizinho, você não pode achar normal escutar uma criança gritando todo dia, não me bate, está me machucando. Você tem que fazer alguma coisa. Talvez o cidadão entendendo o que deve ser feito seja muito mais efetivo do que o próprio serviço público. Né? Eu queria que a senhora comentasse isso daí. Omissão é crime, então, com base na lei Henri Borel, e eu entendo que, inclusive, para agentes públicos. Se o agente público está se omitindo, ele também comete crime. Ele também comete crime. A omissão, ela é, sim, punida, né? Dentro da lei Henri Borel, que a gente tem também essa falsa percepção de que o único que será punido é aquele que está cometendo de forma efetiva, né? O autor direto daquele crime. Mas o omissor também ele vai responder. Por exemplo, uma mãe que muitas vezes também fecha o olho, né, para aquele abuso que aquela criança, aquele adolescente passa, que o pai comete, que o padrasto comete, ou até o pai é omisso. Então, ele vai responder, como todo e qualquer outro crime. Ele vai responder à omissão.
que a gente traz a lei Henri Borel, a gente traz também a Lei Maria da Penha, também que a omissão, ela é crime, ela é passível de punição. Então, a omissão, ela não é apenas vou fechar meu olho, vou fingir que eu não estou vendo, porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho nada a ver. Não, você vai ter sim, você vai responder sim, se a partir do momento for trazido que você foi omisso. Perfeito. Você poderia ter ligado para o Disque 100, por exemplo. Disque 100. Olha, esse pai todo dia ele bate nesse menino. Carlos, eu falo assim, o Disque 100, que trouxemos agora, inclusive, né, na campanha que trabalhamos agora em maio laranja, o Disque 100 é mais sobre dados, sabe? Porque se você está diante de uma situação iminente de violência, você está ouvindo um vizinho espancar uma criança, por exemplo, e você vai ligar no Disque 100, você acha que a polícia vai chegar naquele momento? Então, eu falo, ligue logo 190. Perfeito. Boa informação, doutora. Boa. Eu mesmo vou ficar mais ligado nisso aí a partir de agora que a senhora deu essa dica. Pô, vou dizer para vocês aí uma das coisas assim, que mais me chocou desde que eu acabei entrando nesse mundo aí de defesa das crianças, né? A priori eu sou um professor há mais de 30 anos, mas acabei comprando essa briga. E a gente tem um blog do CA, e não todas, mas a maioria das matérias que vão passar pelo blog, em geral, passam por mim para eu dar uma olhadazinha, dar um ok. Não tem como acompanhar tudo, porque é muito rápido, né? Mas teve uma que eu recebi, porque essa ficou todo mundo meio assim. Ninguém se sentia seguro que aquilo poderia ser algo real. Que era basicamente uma conversa de podcast também, onde uma das pessoas dizia a seguinte frase, eu anotei a frase aqui, que há mães que dizem que a dor de ver o parceiro abusando, por exemplo, da filha, é menor do que a dor de perder o companheiro. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei sem acreditar. Falei, cara, isso aí me parece aquelas informações para gerar like, gerar resenha na internet, porque é muito absurdo isso daí. E a gente ficou, posta, não posta, a gente postou, com medo, né? E acompanhando os comentários ali para ver se alguém ia falar alguma coisa. E, de repente, coincidentemente, quem comentou foi a senhora, né? E confirmando que aquilo realmente existe. Ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado, porque a gente não estava postando uma fake news, eu fiquei passando mal de saber que um absurdo desse existe. A gente vai ver o vídeo agora, que a produção vai colocar, e vamos ver o comentário da senhora em seguida. A gente tem a sensação de que as mães acabam escolhendo seus parceiros e não os seus filhos. Sim. Uma vez uma mãe relatou que ela sabia dos abusos, ela falou assim, a dor de ver minha filha sendo abusada era menor do que a dor de perder meu companheiro. A dor de ver minha filha sendo abusada era menor do que a dor de perder meu companheiro. Nossa. Cara, essa frase é muito chocante, né? A dor de ver minha filha sendo abusada era menor do que a dor de perder meu companheiro. Eu passei dias filosofando sobre essa situação, porque eu seria capaz de imaginar que alguns companheiros violentos, por exemplo, eles violentam as crianças e violentam a própria mãe. E a mãe fica presa ali numa situação que ela não tem forças para escapar. Possibilidade 1. Possibilidade 2, que eu também seria capaz de imaginar, a mãe é muito dependente financeiramente daquele cara e ela fica presa naquele abuso e permitindo os filhos serem abusados. Mas essa que a gente acabou de ver aqui agora, que é como se fosse uma prisão sentimental, digamos assim, né? O caso número 1 que eu falei seria uma prisão da agressão. A agressão prende. O caso número 2 é uma prisão financeira. Mas esse caso, doutora, e a senhora confirmou que isso de fato acontece, sei lá, a mãe, entre aspas, por amor, permite a criança ser abusada. Ou seja, ama mais o cara, resumindo, do que o próprio filho ou filha. Eu até respiro para falar, porque realmente é bem comum. É bem comum. E quando eu me deparei com o primeiro caso parecido com esse, eu fiquei embrulhada, com o estômago embrulhado, né?
Eu peguei um caso, professor, que a mãe, ela presenciou o momento do abuso, ela chegou no momento, presenciou, e na cabeça dela, porque a criança não estava gritando e pedindo socorro, a criança estava gostando. Nossa, quantos anos, doutora? Na época, ela tinha 12 anos. Tinha acabado de fazer os 12 anos dela. E a mãe informou que, quando ela chegou para mim, na realidade, ela chegou pelo Ministério Público, né, para nós fazermos esse acompanhamento da família. E eu vou falar algo também que você vai ficar com a boca aberta, né? O queixo vai cair. Quando eu concluí o meu atendimento para iniciar o acompanhamento, ela disse: doutora, eu preciso agora que a senhora me ajude na autorização de um carro para ir para o presídio. Eu falei: presídio? Você vai visitar quem? Ela: o meu companheiro. Ou seja, ela queria também autorização, ela queria que nós trouxéssemos esse benefício, liberássemos o benefício para que ela fosse ao presídio visitar o abusador da sua filha. E quando ela me falou isso, eu olhei para ela, no olho dela, e eu disse: se ele abusou da sua filha dentro da sua casa, de que mais esse homem é capaz? A senhora está escolhendo um homem do que a sua filha. Ela: não, mas é porque, como eu disse à senhora, ela não estava gritando, ela não estava pedindo socorro, então eu acho que para ela estava bom. E o pior de tudo é que ela realmente escolheu ele, Carlos. Ela mandou a menina morar com a avó. E isso, assim, foi chocante, né? Eu particularmente, pelo meu código de ética, por minha humanidade, eu preferi não dar prosseguimento, inclusive, naquilo que tange a liberação do benefício para o sistema presidiário, né? Para o sistema penitenciário, perdão. Então, eu dei continuidade ao acompanhamento da adolescente, hoje adolescente, mas esse outro acompanhamento eu não dou continuidade. Então, a adolescente eu acompanho, eu faço a visita, eu faço as entrevistas semestrais, mas ela deixou a menina agora com a mãe dela. E ela disse: doutora, eu não posso ficar sem ele. É ele que é o provedor, é ele que me traz dinheiro. E agora que ele está preso, que está difícil. Então, ela ainda tem essa visão de que ele está preso por conta da filha, e por conta da filha que ele está preso, ela está passando dificuldade financeira. Ela ainda é capaz de jogar a culpa para a filha. Ela joga a culpa para a filha. E assim, ela fala, mas ao mesmo tempo ela se emociona. É aquilo, é como você acabou de dizer, aquela submissão, aquela escravidão dentro do patrimônio, né, de dependência financeira, nesse caso em específico, né? Porque eu tenho um outro caso também trazendo nesse mesmo assunto, de uma pessoa do meu convívio, que essa pessoa conversou comigo, e a filha dele estava sendo abusada, pelo padrasto, desde os 5 aninhos. Hoje ela está com 13 anos. Ela informou a uma amiga dela, uma amiguinha da escola, disse que estava sendo abusada. Inclusive, ele colocava ela para assistir filmes, também a pílula do dia seguinte ele deu a ela. E a mãe dessa menina, mesmo sabendo de todo o abuso que estava ocorrendo, ela ainda escolheu o companheiro. Na ação do Maio Laranja, eu sempre concluí as minhas falas dizendo: escolham seus filhos. Não escolham companheiros ou companheiras. Porque também tem casos de companheiras que abusam sexualmente de uma criança. Então, as pessoas precisam entender e precisam também trazer a seriedade para a criança e o adolescente, Carlos. Eu vejo muito que as pessoas não dão seriedade para essas crianças e adolescentes. Criança e adolescentes são sujeitos de direitos. Já passou o tempo que eles eram meros objetos, que eles eram trazidos como mini adultos.
Nós temos crianças e adolescentes que cada vez mais falam o que sentem e quando veem que os adultos, seus pais, seus responsáveis, aquele que está no âmbito familiar deles, não ouvem eles, eles se calam, infelizmente. E isso custa vidas. Realmente é muito pesado, né? Porque quando a gente pensa em mãe, né? A gente pensa que é aquele ser maravilhoso que daria a vida pela criança, né? Então, escutar um relato como esse é muito dolorido, né? Uma pessoa dessa não pode ser chamada de mãe, ela é uma genitora, né? Apenas. Assim como também tem alguns caras que não são pais. Eu sempre digo, meu pai e minha mãe são casados há 49 anos, um casal que dá super certo. Se meu pai fizesse alguma coisa parecida dessa com a gente, eu acho que a mãe matava ele, ou seja, é automático, assim, é um instinto maternal que algumas pessoas não têm, né? Eu não sei que tipo de doença é essa, não sei, é muito realmente pesado escutar isso daí. Inclusive, eu lembrei de uma história, escutando esse caso que a senhora falou, de uma criancinha que era abusada ao longo de 5 anos e que acabaram conseguindo tirar ela da casa dos pais e ela foi para um abrigo e alguém a adotou. E a pessoa que a adotou, quando fazia alguma coisa que ela gostava, ela, tipo, queria fazer um agrado sexual, porque foi isso que ela aprendeu, entendeu? E a mulher ficava chocada toda vez. Ela queria fazer um carinho naquela parte. Não, olha, não precisa fazer isso, dar beijo aqui. Não é. Porque ao longo de 5 anos ela aprendeu que aquilo era o certo e aquilo era o legal. Já pensou? Pode ser que caiba nessa situação da criança com 12 anos, né? Já com um certo nível de tamanho e força e tá achando normal, deve estar gostando, a mãe falou, não foi isso que a senhora falou? Isso, eu tenho um caso assim bem parecido, professor, quanto a achar normal, né? Porque essa criança, ela já era abusada também desde os 5 anos, essa menina, e ela é também acompanhada pelo CREAS, a família acompanhada pelo CREAS, ela era explorada sexualmente pela genitora e ela é altamente sexualizada. Você olha, a criança, hoje ela está com 10 anos. Mas você olha, é uma criança extremamente sexualizada. Infelizmente, foi o meio que ela vive, aquilo que ela cresceu, aprendeu, ela acha que aquilo é normal, é natural, né? Então, infelizmente, serão marcas que serão levadas para o resto da vida. E a culpa é dela? Não, a culpa não é dela. A culpa não foi da criança. Ela não escolheu estar naquele ambiente violador. Ela não escolheu. Então, é como se o cérebro fosse reprogramado para viver daquela forma que ela foi ensinada. E a culpa não é dela, porque muitas vezes a gente também se depara com preconceito, né? E como nós, no CREAS, estamos nessa linha de frente e geralmente são pessoas carentes, nós vemos o preconceito, principalmente quando chega a esses casos, que as crianças reproduzem, trazem realmente traços mais sexuais, e as pessoas trazem esse preconceito com elas. É assim, porque quer ser assim. Não, não é. Infelizmente, ela foi programada daquela forma. Ela não tem ela não passou por outra situação para entender que aquilo não é normal. Infelizmente. É o referencial no qual ela foi criada, né? Exato. Doutora, entrando no que a gente chama aqui no programa de ponto número 4, né? A gente já bateu na tecla que hoje em dia existe uma espécie de escudo automático para abusador ou abusadoras de crianças, que fui denunciado, já vou dizer que é alienação parental, e isso complica tudo. Em geral, se perde a velocidade da solução, dependendo do juiz ou juíza que pegou o caso, claro, né? Quando a abusadora é uma mulher, ainda existe uma ferramenta extra que a abusadora pode usar, que é tentar se valer da Lei Maria da Penha para se proteger. O cara, sei lá, o pai me denunciou porque eu abuso do meu filho. Eu vou lá na delegacia da mulher e invento alguma história qualquer contra o pai. E aí eu crio um problema extra para ajudar a travar mais o processo e evitar que a criança seja protegida. Queria que a senhora comentasse isso daí, essa coisa lamentável de uma lei tão importante, né, como a Maria da Penha, ser usada para beneficiar mulheres agressoras de crianças. A Lei Maria da Penha, eu costumo dizer que as pessoas estão prostituindo a lei.
né? Infelizmente, nesses casos de abuso contra criança e adolescente, também diante de outros tantos casos onde as mulheres trazem essa calúnia, que é uma calúnia, né? Então, o legislador ele precisa trazer urgentemente dispositivos que tragam uma punição para essas mulheres que usam dessa lei que é tão importante, que tantas mulheres necessitam dessa lei e traz essa prostituição. Então, acaba tirando a credibilidade da lei, infelizmente. Então, a sociedade precisa compreender, primeiro, obviamente, essa questão da punição para essas falsas acusações, que já está passando do momento de ter essas punições severas, porque destroem vidas. Não é porque é um homem que ele não vai... Ele tem sentimento, o homem tem sentimento. Agora, imagina só, se uma mulher que chega, usa a Lei Maria da Penha, pega uma medida protetiva porque está difamando, por exemplo, está dizendo que o ex-companheiro, por exemplo, né, que não é só a figura do ex-companheiro, nem o companheiro, está difamando e tudo mais. E esse homem está sendo vítima de calúnia. E como é que esse homem vai ficar? Como é que ele vai sentir? Porque é a mesma coisa você pegar um travesseiro, colocar na pessoa e esperar lá ela morrer asfixiada. Como é que vai ficar o caráter desse homem perante uma sociedade? Esse homem que foi acusado injustamente, falsamente, perante uma sociedade por uma manipuladora, digamos assim, por uma criminosa. É uma criminosa. Como é que esse homem vai tocar a sua vida? E mesmo que chegue, Carlos André, a situação de que o juiz ele verifique que é uma falsa acusação, até que prove o contrário, dentro da convivência, do convívio daquele homem, né, na sociedade, por mais que o juiz você é inocente. Infelizmente, a sociedade é outro juiz. Então, o homem é absolvido na justiça brasileira, mas ele vai ser eternamente ele vai ser crucificado e vai ser condenado eternamente pela sociedade. Porque sempre, ainda estamos naquilo, a palavra da mulher sempre vai pesar mais do que a do homem. Enquanto tivermos eu digo esse preconceito de gênero entre mulher e homem, essa guerra desnecessária e colocando totalmente de lado a igualdade que a Constituição Federal nos traz, igualdade entre homens e mulheres, vai haver essa desproporção, né? Então, cadê o princípio os desiguais com os desiguais e os iguais com os iguais? Não estão tendo. Então, o homem também precisa ser ouvido, o homem, a investigação precisa ser realizada, tem que trazer não só a figura feminina como o ser supremo da verdade. Não, são pessoas. A investigação deve ser realizada para ambos. Tem que ser resolvido para ambos, e não porque é uma figura que representa, digamos assim, um estado de vulnerabilidade que a mulher até hoje as pessoas têm essa visão da mulher, da figura feminina. Então, é necessário, sim, que o legislador traga punições severas para essa mulher que usa desse dispositivo que é tão importante para a nossa legislação, que é a Maria da Penha, e ela realmente pague por essa calúnia que muitas vezes ela emprega. Perfeito. Existe hoje essa polarização, né, na vida real, que a senhora colocou muito bem, homem versus mulher. Essa discussão, as mulheres estão com mais direitos do que os homens. A mulher tem o poder da verdade absoluta, né? Aqui é um programa focado em crianças, então vamos tentar trazer esse debate para cá. Se a mulher, ela chega lá na delegacia da mulher e diz, olha, eu estava andando de carro na rodovia, meu ex-marido pulou de um avião de paraquedas em cima do meu carro, segurando uma serra elétrica, abriu o carro, essa história completamente absurda, cinematográfica. O que a gente vê hoje é que, no automático, medida protetiva, porque o cara pulou de paraquedas num carro em movimento segurando uma serra elétrica. Aí, quando a gente faz o paralelo com crianças, para tentar sair dessa polarização homem versus mulher, vamos para criança, que é o que interessa aqui no nosso programa. Pô, a gente tem casos aqui que tem foto, tem áudio do agressor dizendo que agride, tem vídeo da agressão, o caso dura 6 anos. Então, minha pergunta para a senhora, pergunta filosófica, difícil de responder, eu sei,
mas eu não posso deixar de fazê-la, crianças hoje em dia têm menos direitos no Brasil atual do que mulheres, por exemplo? Não é para ter. É para ter direitos iguais, até porque é essa figura justamente da vulnerabilidade, né? Se a gente levar em consideração, até você trouxe esse ponto de medida protetiva de criança trazida pela Henri Borel e também a medida protetiva da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha hoje, Carlos André, ela traz a possibilidade da aplicabilidade dessa medida protetiva para o crime de violência psicológica. Mas não temos na Lei Henri Borel, por exemplo. Então, aí já começa uma desigualdade, né? Então, aquilo que era para ser igual, já começa a desigualdade aí, até porque a criança ela é muito mais vulnerável, né? Então, a criança, hoje, ela traz essa possibilidade da medida protetiva, do afastamento daquele agressor do lar, né, de forma imediata, trazendo, então, a possibilidade da informação repassada para o juiz posteriormente. Mas, se uma criança que ela é vítima, por exemplo, de uma violência psicológica, infelizmente, ela não tem como ter essa medida protetiva, porque não tem nada expresso. Então, quem sabe, futuramente, ocorrerá essa mudança, trazendo essa melhoria na lei, né? Então, o que eu vejo é justamente isso. Não é para ser desigual, mas acaba sendo. Mas está desigual, mas pelo está menos, desigual. né? Esse quesito eu achei muito interessante que a senhora falou do psicológico, seria uma evolução, mas se a gente for para o prático, o físico já não é igual. Isso. A mulher chega e fala, meu marido me jogou na parede, tá aqui meu braço roxo. Protetiva agora. Você chega lá, leva a criança com o braço roxo na delegacia da criança. Olha, o padrasto jogou ela na parede, tá aqui o braço roxo. Não, por regra, pelo menos aonde eu tenho acompanhado, não sei se a senhora, que com certeza vê 1 milhão de casos a mais do que eu, poderia dizer diferente, mas aonde eu tenho acompanhado, não acontece nada. Não acontece. Aí é por isso que eu trago mais uma vez a questão da criança ser ouvida com seriedade. Por isso que tem essa importância, né, que a lei traz a escuta especializada, do depoimento especial. E a criança ainda tem as pessoas ainda têm a figura infantil, obviamente que há casos e há casos, mas as pessoas ainda têm uma figura generalizada, infantil e adolescente, né? Falando da criança e do adolescente, que eles inventam histórias. Mas está roxo, mas está com o braço roxo, mas está sangrando, mas está ferido, mas ainda coloca aquela fala em dúvida. Então, a importância de que realmente essa escuta especializada, esse depoimento especial, sejam realmente efetivados de acordo com a lei, é justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu já passei por uma situação, inclusive, de uma criança que foi vítima de abuso sexual e a violência institucional, mais uma vez, eu falo porque aconteceu pessoalmente, né? Eu participei disso pessoalmente. E a polícia basicamente fechou os olhos. Basicamente não, ela fechou o olho. Inclusive isso desde 2021 está rolando. Até hoje não fizeram nada, não foi feito nada. Então, infelizmente, é aquilo. Eu tenho também, a gente fala também do exame pericial psicológico e do exame pericial de conjunção carnal, né? Geralmente, quando a gente está diante de uma situação de abuso infantil, que a criança, por exemplo, não houve, né, o ato da conjunção carnal, o ato em si, mas a criança foi tocada. Mas essa criança vai para o perito, vai para a perícia psicológica. Mas o que eu vejo, professor, é que é como se a importância daquela perícia psicológica não fosse dada. Teria que realmente ter acontecido aquele ato de conjunção carnal para aquela criança realmente falar a verdade, entendeu? Mas é justamente isso, essa desigualdade. As pessoas precisam aprender, a sociedade já evoluiu muito na questão de legislação a favor, né, trazendo essa proteção, esse enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Mas a sociedade em si precisa mudar muito ainda de compreensão perante essas crianças e esses adolescentes, porque senão essa desigualdade vai perdurar. Até porque tem profissionais, que estão naquela linha de frente, mas infelizmente não são capacitados.
Eles não são qualificados. E fora isso tudo, tem uma questão cultural, né? Hoje em dia, alguém resolveu cortar uma árvore na frente da casa, vai aparecer o Greenpeace lá com um trio elétrico fazendo uma confusão. Chutou um cachorro, não, é violência contra os animais. Uma mulher, vai ter 1 bilhão de vozes gritando. Parece que culturalmente o pessoal acha mais comum bater em criança. Aceitável. Né? Aceitável. Não, mas é o pai que está batendo, é a mãe que está batendo, é para educar. Ou seja, contra a mulher é agressão, contra cachorro é agressão, contra a árvore é agressão. Contra criança, muita gente acha que é educação ou é um direito do pai e da mãe. E ainda fala, mas eu apanhei também e tal. Ou seja, é um tipo de argumento ridículo, né? Porque na pré-história o pessoal comia com as mãos e hoje em dia, se você vê alguém comendo com a mão no shopping, você vai achar um absurdo. Então, não é possível, né, que a gente não consiga evoluir no quesito crianças, né? Por mais que nós passemos por essa questão histórica, né? Porque é histórico, infelizmente, esse desmerecimento perante as nossas crianças, nossos adolescentes. E é muito complicado trazer essa pauta de muita gente achar que ainda só se resolve à base de violência. E é extremamente... A quantidade é enorme de pessoas que ainda pensam assim, professor. A quantidade é exorbitante. Então, assim, eu falo por mim, por ser vítima também, fui vítima, hoje eu me considero sim uma sobrevivente quanto a essa violência doméstica e familiar. E os traumas, os danos que causam são irreversíveis. É aquele velho ditado, quem bate esquece, quem apanha sempre vai lembrar, e de fato sempre vai lembrar. Então as pessoas precisam tirar esse mal enraizado, porque para mim é um mal enraizado esse pensamento de que tem que bater para ensinar e educar, né? Hoje em dia está muito na moda essa história de lugar de fala, né? Ah, eu tenho um lugar de fala para falar tal coisa, eu não tenho. Então a senhora tem duplamente lugar de fala, porque foi uma vítima, né, de abuso infantil, e hoje está na luta aí tentando defender as crianças, não é isso? Exatamente isso. Trazer resiliência, né? Eu costumo dizer também que fazer das minhas dores o curativo para aqueles que precisam ser vistos. E me causa realmente várias revoltas. Todos esses pontos que foram abordados hoje aqui me causam revoltas e voltam a me trazer mais revoltas, porque a gente só faz afirmar aquilo que eu vejo diariamente no que eu atuo, né? Essa falta de compreensão, essa morosidade no judiciário, essa omissão da sociedade, essa omissão daqueles que eram para proteger nossas crianças, nossos adolescentes, e são seus piores algozes, né? E isso chega realmente a trazer eu ficar incrédula. Perfeito. O Henri Borel, o Leniel Borel, melhor dizendo, pai do Henri Borel, que é parceiro nosso, teve aqui na audiência pública, ele criou uma frase que é transformando luta em luta, né? No seu caso específico, não houve uma morte, mas todo esse mal-estar, essas coisas ruins que aconteceram, de alguma forma, podem ser interpretadas como uma espécie de luto, e você conseguiu, então, transformar esse luto em luta. Eu agradeço demais essa conversa de hoje. Parabéns pelo trabalho que a senhora faz. Tenho certeza que o pessoal de Guamaré tá bem acompanhado e bem protegido, e vamos torcer que as coisas melhorem, que no futuro você possa voltar aqui para dizer que está muito melhor do que está contando agora. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu espero estar mais algumas vezes, não só, obviamente, junto no podcast, trazendo algumas informações, mas também na luta. Não, com certeza. A gente conta bastante com a sua parceria. Você é uma das mais ativas lá no nosso movimento. A gente vai continuar pedindo ajuda. Então, pode contar comigo. Perfeito. Esse foi o OmaCast. Agradecemos sua presença e esperamos que essa conversa tenha iluminado questões importantes e inspirado ações concretas. Nós acreditamos que a luz é o melhor detergente e, por isso, damos visibilidade a pais e mães que se sentem abandonados pelo poder público. Para continuar a apoiar a nossa causa, por favor, curta e compartilhe esse episódio. Siga-nos no YouTube,
para mais conteúdo e no Instagram em @amacastpod para se manter atualizado com nossas atividades. Hoje eu não preciso falar sobre os nossos 5 pontos focais no encerramento, porque basicamente nós tivemos um programa inteiro sobre cada um dos 5. Compartilhe nosso podcast e discuta esses pontos em sua comunidade para nos ajudar a construir uma sociedade onde a segurança infantil é a maior prioridade. Obrigado, doutora Mirtes Albuquerque. E aqui está um presente do nosso programa para a senhora, que é uma camisa Diga Não à Violência Infantil, que é a camisa que eu estou usando. E daqui a pouco eu pedi uma foto com a senhora com a camisa para a gente botar lá no YouTube. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Valeu, pessoal, e até a próxima.